expondo a sã doutrina. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. É sempre um privilégio estar aqui e também muita responsabilidade, né? Porque como disse o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, nós iremos continuar ainda nossa série, né, estudando aqui os 10 mandamentos, e eu pretendo que em cada estudo nós estudemos cada um deles. Então eu já peço para que os irmãos abram aí em Êxodo 20. E no estudo anterior, né, nossa irmã Francilene não estava, se não me engano, acho que não estava. Aqui, bem no verso 20, ele diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui no último estudo, uma das coisas que eu falei é que é errado você ensinar os 10 mandamentos sem antes ensinar o prefácio, porque senão você não vai entender os 10 mandamentos. Então eu gostaria de recapitular aqui um pouquinho, né? E a recapitulação é bem simples. Aqui Deus ele está se apresentando: eu sou o Senhor. Deus, antes de dar os seus mandamentos, ele se apresenta. Ele poderia muito bem primeiro ordenar, né? Mas não, ele primeiro se apresenta, para que nós o conheçamos e depois o obedeçamos. Aqui é o que nós aprendemos, que Deus se apresenta. E em segundo lugar, o que nós vimos aqui é porque nós devemos obedecer a Deus. E aqui tem 3 razões. Primeiro, porque Ele é o nosso Senhor. Nós já falamos um pouquinho disso também, um pouquinho do tetragrama, que essa palavra aqui não é Senhor, Jeová em hebraico, ou Yahvé, porque Deus ele é o nosso Senhor. Segundo, porque Ele é o nosso Deus, como aqui está no versículo, que é o Deus do pacto, é o Deus que se relaciona, por isso também devemos obedecê-lo. E aqui em terceiro, no último lugar, porque Ele é o nosso Redentor. Aqui o verso diz: o tirei da terra do Egito. Então nós devemos obedecer a Deus porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Redentor. E no estudo anterior também nós vimos que esse Egito simboliza o mundo, a cultura, as ideologias, também as falsas religiões, porque o Egito, historicamente, também adorava vários deuses, tinha sua cultura. E também o Egito simboliza a rebelião, né? Porque Israel queria voltar para o Egito. Então aqui o Egito ele é bem amplo. Aqui é uma libertação ampla. E no estudo anterior eu conectei esse verso aqui, de Êxodo 20, verso 2, com Romanos, capítulo 7, versos 1 a 4. Aqui a redenção ela é mais ampla, né? Você é livre do pecado, do mundo, da cultura, as músicas, essas coisas que o mundo vem promovendo aí dentro das mídias, lojas, essas coisas. Romanos 7, a redenção que nós vimos, ela é mais específica. Ou seja, é uma redenção de uma coisa só. É a libertação de uma só coisa que eu enfatizei, que é a libertação da lei. Isso não é a libertação da obrigação de você obedecer à lei, mas da obrigação de você obedecer à lei como regra, ou melhor, como meio de salvação. Essa é a libertação da lei. E, além do mais, nós somos libertos das leis cerimoniais, né? Porque ninguém veio aqui para oferecer sacrifício, incenso, nem nada disso.
Também não veio aqui para arrumar tenda, né? Que tem lá a festa dos tabernáculos, que eles arrumavam as tendas e tudo mais. Não, né? Ali não vai fazer isso. Então nós também fomos libertos das leis cerimoniais, porque elas foram cumpridas em Cristo. E aí, além dessa redenção, eu coloquei algumas outras coisas, que nós também somos adotados por meio de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, né? E aí, foi mais ou menos isso aí que eu falei no estudo anterior, né? Eu perdi o esboço. Então, eu gostaria aqui, meus irmãos, de estudar aqui com os irmãos o verso 3, que diz assim: não tenham outros deuses diante de mim. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Então, vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e também apresentamos a Ti, ó Deus, os nossos corações, esse estudo, essa palavra, ó Deus. E também já te peço perdão pelos meus pecados, os nossos pecados, todo mau pensamento, ó Deus, toda negligência. Que o Senhor, ó Pai, venha derramar o Teu temor e o Teu tremor em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ver por meio de Tua lei, a Tua glória, quem realmente o Senhor é e também quem nós somos. Que o Senhor, ó Pai, venha quebrantar os nossos corações e que o Senhor possa nos revelar, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua vontade. E faça, Deus, a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor santifique o Teu povo, nos guarde, nos proteja, nos dê entendimento e também a aplicação da Tua palavra. E que o Teu reino avance, que almas sejam salvas, o Teu nome seja glorificado e que o Senhor nos conforme à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Então, eu espero que dê para nós estudarmos esse mandamento, porque no próximo estudo eu gostaria de estudar o segundo mandamento. Eu queria assim não ficar cortando, né? Estudar logo de uma vez só. Eu creio também que isso é bom, né? Ser rápido e objetivo. Então, aqui gostaria de, primeiramente, né, eu separei aqui 5 tópicos. E o primeiro tópico de nosso estudo será a análise desse versículo. Talvez seja uma parte assim, não chata, né? Mas é importante. Aqui nós vemos aqui a palavra não, um advérbio, que aqui é uma proibição. E quando nós vamos analisar os 10 mandamentos, aqui a maioria deles são proibições, são restrições. É o que você não deve fazer. Então, nos 10 mandamentos, nós devemos considerar 3 coisas, como eu já havia falado. Em primeiro lugar, o prefácio, para nós não termos uma ideia equivocada dos 10 mandamentos, ou de nossa obediência a eles. Segundo, devemos considerar os 10 mandamentos propriamente dito e também as razões anexas aos 10 mandamentos. Isso é, porque nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque devemos obedecer esse mandamento. Qual é a razão? Porque Deus está me proibindo de não fazer isso. Porque eu devo evitar o que Deus está me proibindo de fazer. Então, devemos considerar essas 3 partes dos 10 mandamentos. E como eu já havia falado, os primeiros 4 mandamentos são chamados de primeira tábua, que são o nosso relacionamento para com Deus. E os últimos 6 mandamentos é o nosso relacionamento para com o próximo, o que nós também vimos. E aí quando nós vamos ver em outras religiões, como na igreja do Ocidente, né, na igreja romana,
os 10 mandamentos, eles são divididos de uma maneira diferente. O primeiro mandamento é: não tenha outro Deus diante de mim, na igreja romana. E o segundo mandamento, eles omitem, que é: não tenha imagem de escultura, eles omitem. E aí o terceiro mandamento, que é: não tome o meu nome em vão, se torna o segundo mandamento. E o quarto mandamento se torna o terceiro, e assim por diante. E o último mandamento, que é: não cobiçarás, ele divide em 2. E aí está um dos grandes erros. E nós não devemos acrescentar nada aos 10 mandamentos e nem tirar. Como nós também já vimos estudar, né, que a palavra de Deus, ela é perfeita. Não pode ser nada tirado ou acrescentado. E também que ela não se contradiz com o que nós vimos. Então devemos seguir a ordem original aqui dos 10 mandamentos, né, do Decálogo. Então aqui gostaria de examinar essas palavras com os irmãos. Aqui a expressão outros deuses. Essa palavra aqui, outros, quer dizer estranho ou diferente. Outros deuses, é estranho ou diferentes. São deuses estranhos, criados por outras nações ali. Porque se nós formos observar historicamente, Israel, esse povo, era rodeado de nações pagãs, que adoravam imagens, ídolos, o sol, a lua, o mar. Eram deuses criados pela mão do homem ou pela imaginação. E aqui fala que deuses. Essa palavra deuses, eu quero que os irmãos também compreendam que essa palavra deuses, no original, bem conhecida, é Elohim, né? Aqui ele se refere tanto a seres divinos quanto a autoridades terrenas. Tanto a seres divinos como anjos e demônios e assim por diante. Como a autoridades, exemplo, o governante ou juiz, deuses. Se lembra de Herodes, quando as pessoas começaram a adorá-lo e falaram: nossa, isso aí é um deus. Como se ele fosse um deus, né? Mas não é. A palavra de Deus também se refere a tanto a seres divinos quanto a autoridades terrenas. E aqui a expressão diante de mim. A palavra diante também quer dizer acima. Acima. Então ele está dizendo: não tenha outros deuses acima de mim. Como prioridade, né? Tem a ver como prioridade. Em outras versões diz além. Não tenha outros deuses além de mim. Está falando de exclusividade. Então quando você vê alguma palavra diferente assim, muda até o sentido, né? Não tenha outros deuses acima de mim. Está falando de superioridade ou de prioridade. De colocar Deus em primeiro lugar. Ou colocar outra coisa em primeiro lugar acima de Deus. E aqui, diante de mim, também é uma expressão que quer dizer face. Não tenha outros deuses perante a minha face. Diante da minha presença. Então essa aqui é a exegese do versículo, né? É a explicação de cada palavra. E aqui nós vamos para as proibições dos 10 mandamentos. Pronto, agora aqui é onde a lapada come seca. Aqui é onde o tapa é mole. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui, quando eu fui ver, tem muitos pecados que são específicos nesses mandamentos. Tem mais ou menos aí quase 50. O Catecismo Maior de Westminster, ele coloca mais ou menos uns 46 pecados. Ele lista, ele sai detalhando. E é bom e também importante nós aprendermos os 10 mandamentos, porque tem vezes que nós pecamos sem saber que estamos pecando. Tem vezes que nós fazemos alguma coisa sem saber que estamos fazendo errado.
E aqui eu coloquei 7 pecados específicos, 7. Tem mais, né? Mas eu coloquei apenas 7. E o primeiro pecado aqui é o ateísmo, que os irmãos conhecem muito bem, né? Como está lá no Salmo 14, verso 1, diz: o insensato em seu coração não há Deus. Aqui está falando da confissão do ímpio, não há Deus. Então, negar a existência de Deus, do Deus da Bíblia, é pecado. E existem 3 tipos de ateísmo. 3 tipos. E um deles se encaixa com o nosso. O primeiro tipo de ateísmo é o ateu teórico. É aquele que diz que Deus não existe. É o ateu teórico. Pronto. Deus não existe. E o segundo tipo de ateísmo é o ateísmo virtual, que nega a existência do Deus da Bíblia. Ele crê em outros deuses, mas ele nega o Deus da Bíblia. É o ateísmo virtual. E o terceiro tipo de ateísmo é o ateísmo prático. Isso é, quando você diz que crê em Deus e a sua vida demonstra que você não crê nele. É o ateísmo prático. Vou usar alguns versos aqui que nosso irmão Leandro usou. É João 1,6, né? Se dissermos que andamos na luz, se falarmos que andamos na luz, ou que estamos na luz, mas vivemos ou andamos na prática, mas andamos em trevas, o que fazemos? Mentimos. Tá vendo? Então nós estamos sendo, além de ateu, mentiroso. Porque as palavras, elas devem estar de acordo com a nossa conduta. Então, se você diz que crê em Deus, também deve viver de acordo com a palavra de Deus. Então, esse aqui é o primeiro pecado que é proibido nesse mandamento. E o segundo pecado, que é o que é mais enfatizado aqui, é o pecado da idolatria. Então, o que é idolatria? Idolatria é você adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia. É você adorar um Deus criado por mãos humanas, ou pelo pensamento do homem. Os irmãos já conhecem muito bem. E aqui eu gostaria de ler aqui algumas perguntas e respostas de alguns catecismos que achei bem interessante. Ele vai falar sobre o que é idolatria. O Catecismo Maior de Alchimista, comentado por Alves Pereira, ele diz assim: idolatria é a adoração prestada a ídolos criados pelo nosso coração, quer em forma de imagem, quer em forma de deuses falsos e sem vida. Deuses criados pelo nosso coração. Aqui é o Catecismo Nova Cidade, pergunta 17, diz: idolatria é confiar nas coisas criadas em vez do Criador, tendo nelas nossa esperança, felicidade, significado e segurança. Compreendeu? Aqui tem 5 coisas. Idolatria é você confiar, ter esperança, significado e felicidade nas coisas que são criadas em vez do Criador. E, como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Basicamente assim, né? Quando a graça de Deus tenta quebrar o ídolo, tenta ser destruído pela palavra, aí nós criamos outro.
palavra quebra um ídolo, e nosso coração cria outro. E nós somos sempre assim. Mas, como os irmãos bem conhecem, idolatria não é apenas você adorar ou se prostrar diante de uma imagem. Não. Idolatria, ou um ídolo, é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, no lugar de Deus, é a substituição de Deus. Idolatria. E um ídolo também pode ser pessoas. Isaías 31:3. Os egípcios são homens e não deuses. Então, os egípcios também pensavam que o faraó era um ancestral de um deus. Mas não. Um homem não é um deus. Embora ele carregue a imagem de Deus, né? Porque lá no Salmo diz que nós somos deuses. Nós temos que entender o sentido desses versículos. Não quer dizer que nós temos que adorar as pessoas, mas que nós também carregamos a imagem de Deus. Mas nem por isso somos deuses. Então, um ídolo pode ser até uma pessoa. Os egípcios não são deuses e sim homens. Está lá em Isaías 31:3. Então, os irmãos podem anotar aí. Um ídolo pode ser uma pessoa. Quando você ama alguma pessoa ou alguém acima de Deus, certamente é um ídolo. E outra coisa, que eu me lembrei aqui, uma citação, eu não sei de quem é, mas ele fala assim: o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que esfria o seu desejo por Cristo. Então, se você, meu irmão, tem alguma coisa que esfrie o seu desejo por Cristo, certamente é um ídolo que você está alimentando em seu coração. Isso é fácil, né, de discernir, porque o Evangelho é puro e simples. Não precisa a gente aqui enfatizar quais são os ídolos, porque os irmãos conhecem, né? Porque de um modo assim bem solene, a nossa consciência fala contra nós mesmos. A Bíblia fala contra nós mesmos. Segundo. Terceiro, o Espírito fala contra nós mesmos. Cristo também fala contra nós mesmos. E o próprio Deus também. Porque também lá não sei onde é que está, que fala que nós seremos ensinados por Deus. Outra coisa. Aqui em Efésios 5, verso 5, diz que a avareza também é idolatria. O que é a avareza? É o apego excessivo ao dinheiro. É você desejar o dinheiro. Aí fala, isso é idolatria. Então qualquer outra coisa que nós desejemos mais do que a Cristo, mais do que a Deus, é um ídolo. Pode ser um objeto, uma roupa, uma maquiagem, um carro, uma casa, talvez um relógio, né, um colar, realizações. Se nós desejamos essas coisas mais do que a Cristo, é um ídolo. E aqui também em Mateus 6:24 diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Como está na versão ARC, né? A Almeida Revista Corrigida. E aqui eu também gostaria de falar algumas citações que eu havia separado. Os ídolos do coração são geralmente coisas boas que foram transformadas em coisas supremas. Aqui é uma citação de Jerry Brandes. Então, nem sempre um ídolo é algo ruim.
é algo bom. É uma coisa boa que você pega e transforma em coisas supremas, coloca acima de Deus, aí se torna um ídolo. E aqui diz, o coração humano é a mesma coisa, o coração humano toma coisas boas, como uma carreira, um amor romântico, posses materiais e os transforma em deuses, disse Tim Keller. É bem interessante aqui outra citação de Danny Moody, que ele falou que todo homem, guarde essa citação, todo homem tem uma cruz e um trono. Todo homem tem uma cruz e um trono. Se Cristo está em seu trono, o seu eu está na cruz. Se o seu eu está no trono, então Cristo está na cruz. Entendeu? O trono quer dizer governo, autoridade. E a cruz é um instrumento de morte. Então, se você tem algum ídolo em seu coração, então Cristo está morto para você. Mas, se Cristo está no trono de seu coração, então as outras coisas estão mortas para você. São lixo, né? Como disse o apóstolo Paulo. E nosso coração não tem dois tronos, é somente um trono. E como disse aqui João Flávio, nada neste mundo pode preencher o coração feito para Deus. Aqui Thomas Watson disse que um ídolo pode ser aquilo que você mais teme perder ou aquilo que você mais deseja ter. Então, o que você deseja possuir nessa terra, ou melhor, o que você mais deseja possuir aqui nessa terra, é um trabalho acima de Cristo, sei lá, um casamento, uma varoa, uma vozinha, ou com um varão, um galanzão. Então, um ídolo é aquilo que você mais deseja possuir, e também aquilo que você que você teme perder. O que você tem medo de perder? Sua mãe, seu pai. É o que também Cristo disse, que aquele que quiser me seguir, ou melhor, é aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o que você teme perder? Amizades, status, o like do Instagram, né? Das redes sociais, do Facebook. O que você tem que perder? Então vamos nos examinar, meus irmãos, a partir também dessas citações aqui desses homens, a partir da palavra. E aqui, ó, David Bracho disse que a idolatria é a tentativa de obter satisfação em algo que nunca poderá preenchê-lo completamente. Então, se você tenta satisfazer os seus desejos por meio de alguma coisa que você sabe que não vai lhe preencher, aqui não é ídolo. Você sabe que jogo não vai preencher o seu coração. E você, mesmo assim, persiste nessa prática. Isso é um ídolo. E aqui Charles Haddon Spurgeon, ele já fala na cara, né? Se você ama qualquer coisa mais do que a Cristo, você é um idólatra. Fechou, né? E aqui vem a aplicação, né? Vou apenas citar os versos, que diz assim, Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos
e a avareza, que é idolatria, como a nossa irmã Priscila colocou lá no estado, né? Então aqui está dizendo que nós temos que lutar contra essas coisas que tentam substituir a Deus em nosso coração. Portanto, amados, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. E lá em 1 João, capítulo 5, verso 21, diz que nós devemos nos guardar dos ídolos. Isso é, nos proteger deles. Então, a aplicação é sempre a mesma. Lutar contra o pecado. Esse é um dos pontos centrais do cristianismo. E o segundo pecado aqui é o sincretismo. Creio que não irá dar para falar de todos. Já é que hora? O que é sincretismo? Elas irmãs sabem, os teólogos aí, o que é sincretismo? Essas palavras difíceis não conheço. Sincretismo é a mistura de religiões falsas com a religião verdadeira. Ok? Guardem isso. Sincretismo é a mistura das religiões. E com respeito ao cristianismo, é você pegar o cristianismo mais outra religião e misturar com ele. Como por exemplo, depois da conversão de Constantino, o cristianismo passou a adotar imagens. E ali nasceu o catolicismo. Então, dali em diante, o cristianismo foi corrompido. Sincretismo é a mistura de uma religião para com a outra. A mistura das religiões. Quem faz muito isso é a religião da África. Eles, para não perderem as religiões, eles misturam religiões. Tanto que a Umbanda e o Candomblé também vieram, né? Dessas religiões aí, dessas misturas. É o que está dizendo também aqui, é o sincretismo. Não tenha outro Deus diante de mim. E também você não pode servir a dois senhores, porque é o cristianismo, comparado com outras religiões, ele é oposto ao mundo. Como disse John Stott, né, é contra a cultura. E o cristão, ele é sempre contra a cultura. Ele sempre vai contra a maré do mundo. E aqui em 2 Reis, capítulo 17, verso 39, Israel também praticou esse pecado, é o sincretismo. Quando o rei da Síria tomou a Samaria ali no ano 622. Então, como é que era ali naquele tempo? Israel havia desobedecido a Deus. E aí veio o rei da Síria, pegou Israel e colocou para outro lugar que eu esqueci o nome, e pegou outros povos e colocou ali em Samaria. Então eles não destruíam a cidade, mas eles misturavam as pessoas com as outras. Eles não destruíam. Pegavam povos de outras nações e misturavam com os povos ali daquela terra. E aí Israel ali em Samaria, os que restaram, se contaminaram com outros povos. É só você ler Reis, 2 Reis 17, vai mostrar isso. Aqui, ó, aqui diz: e assim eles adoraram o Senhor e ao mesmo tempo serviram seus deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Então, Israel também praticou o sincretismo. E nós, de um modo e de outro, também praticamos esse tipo de pecado. Então, quando é que nós praticamos esse pecado? Vou dar só um exemplo aqui, porque eu tenho pouco. Agora aqui, não é com respeito à adoração, aqui foi com respeito à adoração.
Agora aqui vai ser com respeito a outra coisa. Segundo do Coríntios 6,14 diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com os descrentes. Então, quando você tem um relacionamento, você que se diz cristão, tem um relacionamento com pessoas ímpias e você também imita o comportamento delas, você está sendo sincrético. Porque você carrega o nome de cristão, mas você também carrega o comportamento dos ímpios. Você está misturando a sua identidade com o comportamento de pessoas que não conhecem a Deus. Isso é sincretismo. Então, compreenderam que nós também podemos praticar essas coisas e sem perceber? Misturar uma coisa com a outra. Aqui Paulo ele continua em 2 Coríntios 6,14. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Perceberam? Isso acontece geralmente em escola. Eu vejo aí, né, quando os ímpios começam a fazer piadas, já falei isso aqui na sala de aula, pessoas que não conhecem a Deus fazem piadas, geralmente imorais, e pessoas que se dizem crentes começam a rir. Estão sendo cúmplices das obras das trevas. De um modo ou de outro, elas estão se misturando com os ímpios. Porque os ímpios é que gostam de fazer piada, e você ri. Sincretismo. Fazemos isso sem perceber. Então, aqui agora com respeito à igreja, sobre o sincretismo. O que a igreja faz? Ela faz algumas adaptações práticas, algumas adaptações religiosas externas do cristianismo. Ela tenta incluir pessoas na igreja. E nós devemos compreender uma diferença. Que a igreja, ela aceita todos, mas não tudo. Nós aceitamos os homossexuais, bêbados, idólatras, alguém que pertence a uma religião falsa, nós iremos aceitar. Mas não a religião falsa, mas a pessoa. E aí a igreja, né, eu me lembro do dia que eu fui lá para a casa do irmão Leandro, ele me mostrou um livro. Ele leu uma história que fala de um jovem. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, já falei. Um jovem, ele entra dentro de uma igreja e o pastor começa a pregar que todas as religiões são corretas, que elas levam para Deus e tudo mais. E quanto mais o pastor falava, mais o jovem se contorcia assim da cadeira e tudo mais, ficava inquieto. E aí quando acabou a pregação, o pastor foi lá para a porta cumprimentar, né, os irmãos, e aí chegou nesse jovem. E o pastor perguntou: e aí, jovem, em que você crê? Aí o jovem assim, tapou a boca, quase rindo, ele disse: eu creio que o senhor vai para o inferno. Aí o pastor: eu acho que nem todas as religiões são verdadeiras. Então tem igrejas que elas fazem exatamente isso. Elas fazem algumas adaptações para tentar incluir não as pessoas, mas os pecados dela dentro da igreja, né? Coloca tudo num saco só. Esse tipo de sincretismo tenta tornar o cristianismo mais aceitável às outras pessoas. Além disso, na vida habitual delas, né? E além disso, compromete a autoridade bíblica. Exemplo de sincretismo, né? Não era nem para mim aqui
citar, né, porque os irmãos conhecem, é lenço ungida, flor ungida, água de não sei o que, A chave da sua casa. a chave da sua casa. Aí colocam objetos de poder e tudo mais. Isso aí também é sincretismo. E também outra coisa. Aqui tem um tópico que é numerologia gospel. Pessoas que creem em significados de números. Ou em signos. Ah, eu nasci em mês de março. Aí fala, né, que ou pessoas que gostam de ler a mão das outras, tudo mais, ou de ver histórias ali no espaço com quem eu vou me casar. Aí conta, né? Aí vai lhe contar a história. Isso aqui, mas lá. Isso é superstição e também sincretismo. Ateísmo, já falamos, idolatria, sincretismo e agora ignorância. Então, o que é ignorância? Alguns irão se lembrar de alguém que é mais truculento, né? Alguém que é mais arrogante assim, que fala com mais ira, com violência. Também tem a ver com isso, mas não é somente isso. Isso também tem a ver. Uma pessoa ignorante, ela é também violenta, ela é agressiva. É isso que quer dizer também ignorância, mas não é somente isso. Existem dois tipos de ignorância, a voluntária e a involuntária. Ignorância é você não ter o conhecimento de Deus. É a falta da informação de Deus. Então, os índios que não conhecem a Deus, eles são ignorantes involuntariamente. Não porque querem, mas porque de fato não conhecem a Deus. Porque ninguém chegou até eles para pregar o Evangelho. Isso é a ignorância involuntária. Mas tem um segundo tipo de ignorância, que é a ignorância voluntária ou culpável. Que é aquele tipo de ignorância que a pessoa não aceita o conhecimento de Deus. Ela não aceita, a pessoa que não aceita a repreensão da parte de Deus, não quer conselhos que irão libertar da mentira. Isso é ignorância. E a consequência da ignorância é a desobediência. Pessoas que não conhecem a Deus geralmente e provavelmente irão desobedecer porque não conhecem a verdade. E aqui Jesus, ele alertou, aqui agora é mais pessoal, para nós. Jesus alertou sobre aquelas pessoas que têm conhecimento de Deus e não vivem conforme a palavra dele. Aqui é o Lucas 12, versos 47 e 48, a parábola do servo infiel. E o servo, preste atenção, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas ao que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então aqui é uma advertência também para nós. Muitas vezes nós sabemos que algo é pecado e mesmo assim nós ignoramos a palavra de Deus e persistimos. E aí o castigo é mais severo. Esse aqui é o quarto pecado, ignorância. Tem um livro do Peregrino que tem um personagem também chamado Ignorância, né? Eu até esqueci como é que é, mais ou menos. Eu sei que o cristão ele pergunta assim para ignorância: e como é que vai? Como é que você está? Como está o seu relacionamento com Deus? A ignorância responde: bem. Aí Cristo pergunta: então, como é que você sabe que o seu relacionamento está bem com Deus? Ignorância:
Ah, é porque eu sempre penso em Deus, eu tenho bons pensamentos e tudo mais. Mas não é somente você ter bons pensamentos. Porque você pode ter bons pensamentos e mesmo assim viver em pecado. E também a sabedoria da palavra de Deus não irá nos impedir de cair em pecado. Porque os nossos pensamentos devem também estar de acordo com essa palavra. Não adianta somente você estudar teologia, estudar a Bíblia e tudo mais, e ir para os cultos e não viver conforme essa palavra. Senão você vai se tornar apenas um cristão teórico, que tem informações e nada de prática. Tem muita informação e nenhuma transformação. E aí, ignorância faz algumas perguntas para o cristão. Então, como é que eu sei que... Como é que então eu posso não ser ignorante para com Deus? Primeiro, tendo bons pensamentos para com Deus. O ignorante, ele vai ignorar a palavra de Deus, vai negar. Então quando a Bíblia diz, você é pecador, então você tem que confirmar, sim, eu sou pecador. E quem faz o contrário é ignorante. Quando a Bíblia diz que Deus é justo e verdadeiro, você também tem que confirmar, sim, Deus é justo e verdadeiro. Isso é o pensamento correto. E qual é a prática correta? É quando a Bíblia diz, faça isso e você também faz. E assim você não irá se tornar ignorante para com Deus. Outro pecado, o quinto, esquecimento. Anotem aí. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contas. Jeremias 2:32. Então, esquecer de Deus também é pecado. E isso é uma das coisas que nós também, em nosso dia a dia, não percebemos. Então, quando é que nós praticamos o pecado do esquecimento? É quando nós não lembramos dos nomes, títulos, atributos de Deus, das obras de Deus, o que Ele fez por nós, e também quando nós nos esquecemos de nossas responsabilidades para com Deus. E aí é que nós praticamos o pecado do esquecimento. Quando Deus está fora de nossa mente, de nosso coração. E por terem, lá em Oséias 4:6, os irmãos conhecem, diz que o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. E quando nós também não buscamos a Deus, nós esquecemos dele. Então, não se lembrar de Deus, não ter Deus em nossos pensamentos é pecado. Então, devemos sempre pensar em Deus, sempre, ininterruptamente. Mas você deve estar perguntando, e como assim? Eu devo pensar em Deus em todo momento? Isso aí para mim é possível. Exemplo, nem sempre iremos conseguir pensar em Deus, isso é verdade. Por exemplo, quando nós vamos fazer alguma prova de matemática, não tem como você pensar em Deus nele ali, não tem, porque você vai estar focado no teste. Então não tem como você pensar em Deus. Tem quando você pede ajuda pra ir na prova. Também. Quando você vê assim que, por exemplo, a gente estuda, né? Aí chega lá e não cair uma coisa que a gente estudou, né? Aí você diz, então meu Deus, me ajude. Quando eu estava fazendo essa meditação, não tem como você pensar assim em Deus diretamente. Pensar, ruminar a palavra dele diretamente. Pensar em algum versículo, examinar a si mesmo. Não tem como você pensar desse modo na hora de uma prova. Então como é que eu faço para pensar em Deus?
de um modo assim indireto. Como diz o nosso Montailã, ore. E segundo, quando você for fazer alguma coisa, se pergunte: isso aqui que eu estou fazendo é correto, de acordo com a palavra de Deus? Isso aqui é bom, de acordo com a palavra de Deus? Isso aqui glorifica a Deus? Com qual propósito estou fazendo isso? É assim que você vai pensar em Deus de modo indireto. Como, por exemplo, tem jovens que vão estudar, né? Tem alguns que nem estudam, né? O professor está lá explicando, tem uns que estão nem aí, mas tem uns que vão estudar não porque gostam de estudar, mas porque querem arrumar um trabalho, querem se tornar famosos, ricos. Isso é um propósito errado. Eles estão colocando os seus interesses acima de Deus. Então nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus e também para o bem de nosso próximo. Então, o que causa o esquecimento? Novas informações. Informações lá e cá, na rede social, amizades, sei lá, fofoca. Alguma coisa que tire o seu foco de Deus. É o que vai fazer com que você se esqueça de Deus. É a substituição de novas informações. É o que faz com que você se esqueça de Deus. Outra coisa, além das informações, é você também não se concentrar no estudo na hora da pregação. Você não consegue reter a palavra, guardar a palavra. E aí, quando chega bem no final do estudo, você não entendeu nada, você não guardou nada, você não se lembra de nada. O que o irmão disse mesmo? Outra coisa, não fazer anotações, não marcar a Bíblia, isso também leva ao esquecimento. Falta de repetição, não ler os versos, a Bíblia, repetidamente, constantemente, não meditar na palavra de Deus da maneira devida, isso também leva ao esquecimento. E todas as outras coisas que tiram o seu foco de Deus leva ao esquecimento. Então que Deus também venha ter misericórdia de nós, nesse sentido. Então é mesmo? Já é 10 horas, né? 10 e 15. Então agora você aqui de chegar. Tinha mais, né? Tem mais. Outros pecados aqui que eu vou passar bem rápido. O amor próprio. Amar a si mesmo não é pecado, né? Mas torna pecado quando é excessivo esse amor. Como é que você demonstra que você ama a você mesmo? Quando você ajeita o cabelo, né? Quando vai lá para a escola, para o trabalho, passa algum protetor, coloca um perfuminho, corta o cabelo, tem mais, se alimenta bem. E aí isso mostra que você ama você, o seu corpo, que você cuida de você mesmo. Né? Quando você está no sol, você não vai ficar torrando ali, né? Não, você vai para a sombra. E você vai cuidar de você. Por isso que a Bíblia diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É como se eles estivessem dizendo: ó, você ama tanto a você, então que tal você tirar um pouco desse amor que você tem por si mesmo e compartilhar com o seu próximo? O amor próprio é pecado. O egoísmo também, colocar você no centro de Deus. É o mundanismo, o nosso irmão falou ontem. Amar as coisas do mundo, a cultura, tudo que ela promove. Também isso é pecado. Fazer dos homens senhores de nossa fé também é pecado. Isso é, colocar um homem, algum pregador, algum profeta acima de Deus e da palavra também é pecado.
Crer em qualquer coisa também, sem analisar a palavra de Deus, é pecado. Fazer parte de uma seita é pecado. E aqui tinha mais, né? Acusar também a Deus dos males que Ele nos aflige é pecado. Ser ingrato a Deus é pecado. E aí vai. E aí tinha mais. Depois os irmãos podem abaixar aí o Catecismo Maior e ver a pergunta 104. Os irmãos podem estudar em casa. Então aqui tem a razão de nós obedecermos esse mandamento. Aqui na expressão diante de mim. Então o que essa expressão aqui ela nos ensina diante de mim? Ela nos ensina duas coisas. Ou mais que duas, né? Diante de mim. Ensina que Deus, Ele vê e sabe de todas as coisas. Que Ele está em todo o lugar. E que Ele muito se ofende quando nós temos outro Deus em lugar dele. E aqui, ó, aqui no Salmo 44, versos 20 e 21 diz: se tivéssemos esquecido o nome do Senhor nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os corações de todos. Então Deus conhece o nosso coração. E Ele certamente saberá que se nós tivermos outro ídolo em nosso coração. E aqui é que vem duas perguntas. Por que Deus ele se ofende quando nós temos outro ídolo em nosso coração? Simples. Porque Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele é o sustentador, o preservador de todo o universo. E só a Ele deve ser dada a honra, a glória e todo o louvor. Por isso que Deus se ofende. Por ser Ele a origem de tudo. Porque as coisas devem ser feitas para Ele. Para Ele. Porque tudo foi feito por meio dele. Conforme Romanos 11, 36. Por isso que Deus se ofende. E outra coisa. Segunda pergunta. Então, se você for um idólatra, como todos nós somos, em um certo grau, será que os idólatras irão ficar impunes? Não. De modo algum. O castigo e a punição, cedo ou mais tarde, virá. Cedo ou mais tarde. Porque no último dia, Deus vai colocar à vista de todos, tanto o idólatra quanto a idolatria, e vai destruir os dois. E quando eu digo que Deus vai destruir o idólatra e a idolatria, é o fogo do inferno que eu estou falando. Essa palavra destruição eterna se refere à destruição eterna do relacionamento com o homem e Deus. É um relacionamento que não pode mais ser consertado depois que o homem morre. E quando eu também disse que Deus destruirá o ídolo, significa que talvez no inferno as pessoas irão querer aquele ídolo, irão desejar aquele ídolo, mas não irão querer. Você lembra do rico no inferno? O dinheiro que ele tinha não pôde aliviar suas dores, nem aos seus amigos. Nada. Então por isso que Deus também destruirá tanto o idólatra quanto o ídolo. E a palavra Deus, como eu já havia dito, também se refere a um governante.
Então, o ídolo é tudo aquilo que governa a sua vida. Esses pensamentos, palavras, obras e vontades. Governante é tudo aquilo que governa, que guia a sua vida. Guardem isso. E aqui vem algumas perguntas. Será que hoje, como cristãos, você pode dizer que Deus é o seu Deus? Que pensamentos ocupam a sua mente quando você está sozinho? O que consome o seu tempo, a sua energia, os seus pensamentos durante o dia? O que você mais deseja nessa terra, nessa vida? Conhecer a Cristo? Glorificar o nome de Deus? O que você mais teme perder na face da terra? São os amigos? Ou é o seu relacionamento? A sua integridade para com Deus? Então que nós possamos pensar nisso. E por último vem as aplicações. Então o que esse mandamento aqui requer é que nós conheçamos a Deus, o reconheçamos como nosso Senhor, o confessemos, sejamos gratos a Ele, o louvemos, o glorifiquemos, defendamos a sua verdade diante dos homens. Entre muitas outras coisas. Porque é necessário também conhecer a Deus. Como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque esse mandamento requer o monoteísmo. Que isso é a crença na existência de um único Deus. E a monolatria, que é adorar somente um Deus. E também esse mandamento requer que nós nos entristeçamos quando ofendemos a Deus. Então, que o Senhor nos guarde, que aplique esse mandamento em nossos corações, que nós possamos meditar e também aplicar essa palavra em nossas vidas. Vamos então orar, louvar no final. Depois nós iremos para as nossas casas. Então, oremos. Senhor Deus, quero te dar graças mais uma vez por esse estudo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender essa palavra. Nos ajude a crer no Senhor, não ser ateus práticos. Nos ajuda, Pai, também a eliminar os ídolos de nosso coração. Nos ajude, Pai, a estudar a Tua palavra. Não nos esquecer de Ti. Não sermos também sincréticos, misturar as coisas umas com as outras, mas saber distingui-las e adorar, Deus, somente a Ti. Nos ajuda, Pai, a conhecer a Ti dia por dia e a não praticar, Deus, o pecado da ignorância. Que nós possamos receber e acolher a Tua palavra com mansidão, como está em Tiago. Porque a Tua palavra, Deus, é poderosa para nos salvar e também para nos purificar e nos aperfeiçoar em toda a Tua boa obra. Que o Senhor nos guarde, Deus. Nos ajude, Pai, a não crer em qualquer coisa, não fazer dos homens senhores de nossa fé e da nossa consciência. Que nós possamos ser como Martinho Lutero, que foi contra a Igreja Católica, porque leu a Tua palavra e conseguiu também extrair da Bíblia a doutrina da justificação pela fé. E é por essa razão, Deus, que também temos a independência religiosa, ou melhor, a liberdade religiosa. Podemos adorar a Ti, ó Deus, livremente. E que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre sermos gratos por Ti, a conhecer o Senhor dia por dia. E nos ajuda, Pai, a não blasfemar e a não entristecer o Teu santo nome. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então vamos